Fala, senhores, olha só, voltamos e a gente está tratando ainda da parte geral do Código Penal e aqui a nossa aula tratará agora sobre os princípios básicos do direito penal, tá certo? A saber, esse conteúdo dos princípios básicos do direito penal é o assunto top 3, senhores. Ou seja, esse assunto é o terceiro que mais cai em concurso público da área policial quando se fala da matéria de direito penal. Então, sem muitas delongas, vamos direto para a aula. Olha lá, senhores, o que a gente precisa saber? Então, vamos tratar de alguns princípios, tá? Que estão tutelados na parte aí geral do nosso Código Penal. E o primeiro deles é o princípio da legalidade, ou também chamado de princípio da reserva legal. O que a gente precisa saber dele? Que esse princípio está previsto lá no artigo 5º da Constituição Federal e também aqui no artigo 1º do Código Penal, tá certo? E o que ele nos ensina? Que não há crime sem lei anterior que o defina e também que não há pena sem uma prévia cominação legal, tá, senhores? Ou seja, que não existe, um crime sem que alguma lei anterior defina aquela conduta como um fato criminoso e também sem que ele já esteja definindo lá também a pena aplicada para aquela situação cometida, tá certo? Olha só, bizu interessante. Esse princípio da legalidade, ou também chamado de princípio da reserva legal, também pode aparecer na tua prova como princípio da reserva legal, como eu acabei de falar, princípio da anterioridade da lei e princípio da taxatividade, tá? E quando a gente fala princípio da taxatividade, a gente tem que ter em mente que ela precisa ser objetiva, né? Essa lei precisa ser clara, ela tem que estar taxativa ali no ordenamento, tá certo? O segundo princípio que a gente vai analisar agora é da proibição do in malam partem, senhores. E o que significa isso? Que é proibido, tá, aqui dentro do âmbito do direito penal, fazer analogia para prejudicar o réu, ou seja, somente é permitido esse princípio daqui do in bonam partem, tá, senhores? Tá, que é aquilo que é para beneficiar, ou seja, in bonam partem, porque se for in malam partem, né, essa proibição dessa analogia, então, ela tá expressa aqui, tá certo? Vamos para o terceiro princípio, que é o princípio da anterioridade da lei, senhores. E ela diz que só há crime e pena, né, obviamente, se o ato foi praticado depois da lei, né? Ou seja, depois que existiu uma lei definindo aquela conduta como crime, tá certo? E obviamente que essa lei ela também já deve estar em vigor. É isso que fala o princípio da anterioridade da lei, tá certo? Vamos para o próximo quadro. Aqui a gente vai tratar do princípio da irretroatividade da lei mais severa, que basicamente diz que a lei só pode retroagir, senhores, para beneficiar o réu, tá certo? A gente já aprendeu isso em aulas anteriores também. O quinto princípio é o princípio da fragmentariedade e significa que o direito penal, senhores, ele só protege aqueles bens jurídicos mais importantes, tá? Aqueles bens que outros institutos legais, né, que outras áreas do direito não conseguem tutelar, tá certo? E olha esse bizu aqui, ó. Direito penal, ela é apenas um dos ramos do direito, tá certo? Então volta para minha câmera. Olha só, senhores, por que a gente está tratando aqui do princípio da fragmentariedade? Ou seja, é fragmentos, né? Não é um todo, é fragmentos. Isso significa que cada ramo, cada área do direito, ele tutela alguma área específica. E o exemplo é, claro, né? Direito eleitoral, vai tratar do âmbito do direito eleitoral, direito militar, mesma coisa. E direito penal, mesma coisa. Então existe esse princípio da fragmentariedade. E o direito penal é o ramo do direito que trata daqueles bens jurídicos mais importantes. Por exemplo, a vida, a dignidade sexual, entende? São áreas, são áreas do direito que outras matérias não tutelam. Então recai sobre o direito penal, tá certo? É isso que significa o princípio da fragmentariedade. Então vamos continuar. Olha lá, o sexto princípio é o princípio da intervenção mínima. E isso daqui também já nos deixa a entender que o direito penal ele só vai intervir, então, tá certo? Nessas áreas em que as outras, né, áreas do direito não conseguem resolver. Foi o que eu acabei de falar aqui, por exemplo, né, quando se trata de direito militar, recai lá sobre o direito militar, mas está falando sobre o direito à vida, direito à dignidade sexual, então são coisas mais específicas, tá? Então
através desse princípio de intervenção mínima, diz que o direito penal vai tutelar só esses casos mais específicos. Tá certo? Veja o próximo quadro. O sétimo princípio que a gente vai falar é o da ofensividade. E ele nos ensina, senhores, que não basta a conduta ser imoral, ela precisa ofender também algum bem jurídico, provocando, né, uma lesão efetiva ou um perigo concreto ao bem. Tá? Então, princípio da ofensividade significa que, você deve gravar aqui, não basta que a conduta seja imoral, tá? Ela também tem que ser ilegal. E volta a câmera aqui que eu vou dar mais um exemplo para vocês. Olha só, imagine que um deputado federal, ele ganha um valor para aluguel, né, para moradia dele, lá no Distrito Federal. Porém, esse deputado federal, ele já tem um apartamento, ele tem uma residência lá no Distrito Federal. Teoricamente, ele não precisaria receber aquele valor daquele vale, né, aluguel, moradia. Mas ele recebe. Isso é ilegal ou é imoral? Ilegal não é, porque está previsto na lei que ele pode receber, que ele tem direito a receber essa ajuda de custo. Porém, ela é imoral, porque se ele já tem uma residência ali, não tem porque ele receber uma ajuda de custo para aluguel ali, entende? Então é sobre isso. Não basta apenas ser imoral, ela também tem que ser ilegal. Fechou, senhores? Volta lá para a tela. Olha só, o princípio da insignificância ou bagatela, extremamente importante esse princípio, tá? Ela diz que a lesividade do ato, né, praticado, ela exige, tá, um mínimo de lesividade ao bem jurídico. E o que significa isso? Imagine que o indivíduo entra num supermercado e furta lá de dentro um pacote de bolacha. E ele é preso, tá, por furto. Leva-se para a delegacia, chega lá na delegacia, através desse princípio da insignificância, da bagatela, analisa-se que, é um pacote de bolacha, o valor é extremamente baixo para um supermercado que é uma rede muito grande. Vai fazer diferença pro lojista aquele valor subtraído? Não vai, né? Então aí entra a ideia desse princípio da insignificância e bagatela. Então o que significa? Que nesse caso aqui o indivíduo ele não vai ser prendido, ele não vai ficar ali na delegacia, né? Não vai ficar recluso por causa disso, por causa da aplicação desse princípio da insignificância, tá certo? Porém, veja esse bizu aqui, ó. Não se aplica, tá, esse princípio da insignificância ou bagatela aos crimes contra a administração pública. Deixa isso extremamente claro, porque virá alguma questão tentando te confundir sobre esse assunto. Mas não se aplica o princípio da insignificância ou da bagatela, né, nos crimes contra a administração pública. E outra coisa, tanto para o STF quanto para o STJ, ambos, tá, eles entendem que o valor de R$20 mil é o divisor, né, no tocante à aplicação desse princípio quando do cometimento do crime de descaminho, tá bom? E olha esse exemplo aqui, trazer produtos eletrônicos do Paraguai sem recolher impostos, tá? Então, se for até R$20 mil, vai aplicar o princípio da insignificância e bagatela. Se for um valor de R$20 mil para cima, já não tem o que falar dessa aplicação. Tá bom, senhores? Vamos para o próximo quadro. Olha lá. Nono princípio é o princípio da culpabilidade, lato sensu, tá, senhores? Porque ele está falando de forma geral, tá? E ele diz que só será penalizado quem agiu com dolo ou culpa e que tenha cometido, tá, um fato típico e antijurídico. A gente já aprendeu sobre isso. Princípio da humanidade diz que o réu deve ser tratado como pessoa humana, com todo a garantia dos seus direitos, né? Obviamente. O princípio da proporcionalidade da pena, obviamente o nome também já diz, né? Diz que a pena não pode ser superior ao grau de responsabilidade pela prática do ato, né? Imagine que o indivíduo ele cometeu um crime de furto de um pacote de bolacha no mercado e por causa disso ele vai receber uma pena de morte. Óbvio que não, né, senhores? Precisa dessa proporcionalidade da pena, tá bom? O 12º princípio aqui é o princípio do estado da inocência, e olha que legal, isso daqui, ó, diz que ninguém será culpado, senhores, até o trânsito em julgado, ou seja, até aquela sentença final lá irrecorrível, tá bom? Deixa isso claro também, porque pode vir, e já veio várias questões de concurso fazendo pegadinha sobre esse princípio aqui. Outro, o 13º, o princípio da igualdade, está descrito lá no artigo 5º da Constituição Federal e diz que todos são iguais perante a lei.
Contudo, senhores, você deve entender que é direito e garantia que o Estado também trate, né, os iguais dentro das suas igualdades, mas também que ele trate os desiguais dentro das suas desigualdades, tá? Isso refere-se a, por exemplo, cadeirante, enfim, né? Tem que tratar os desiguais conforme a sua desigualdade também, tá certo? Vamos para o próximo quadro. Olha só, princípio do ne bis in idem, ou apenas bis in idem. Vocês podem encontrar essas duas nomenclaturas na prova. E ela tão somente diz que ninguém pode ser punido duas vezes pelo mesmo fato, senhores. E veja esse exemplo aqui, que bacana. Imagine um indivíduo A que vai preso, né? Ele fica preso durante 10 anos por ter supostamente cometido um homicídio contra o indivíduo B. Porém, nunca foi encontrado o corpo dessa suposta vítima. E anos depois, essa suposta vítima aí, B, o indivíduo B, ele é encontrado vivo, morando em outro país. Aí imagine que, possuído de grande ira, o indivíduo A, né, sabendo que, pô, eu fiquei 10 anos preso porque eu não matei esse indivíduo, e agora descobre o paradeiro de B. Ele vai lá e mata o indivíduo B. Aí fala, bom, já que eu já paguei pelo crime que eu não tinha cometido, então agora eu vou matar esse cara. Vai lá e mata ele, tá? Nesse caso aqui, senhores, o indivíduo A não vai poder ser punido novamente pelo homicídio do indivíduo B, tá? Porque ele já pagou pela pena do crime. E isso daqui significa o princípio do bis in idem, ou ne bis in idem. Tá bom? A pessoa não pode ser punida duas vezes pelo mesmo fato. Tá certo? Próximo é o princípio da adequação social. E veja que bacana isso daqui. Vamos ver se vocês conseguem se identificar com esse princípio aqui. Significa que não será aplicada nenhuma sanção penal na prática de alguma conduta ilícita, desde que haja adequação social, né, com esse fato. E o exemplo é a mãe que fura a orelha da criança, né, para colocar um brinco. Senhores, embora a gente saiba que ali tenha ocorrido uma lesão corporal na criança, obviamente que essa conduta ela não vai ser punida porque a sociedade em si não considera esse fato como um crime de lesão corporal, tá certo? Então esse é o princípio da adequação social. Vamos lá, vamos para a próxima tela que a gente está finalizando os princípios aqui. É o princípio da exclusiva proteção dos bens jurídicos. E ele nos ensina, né, significa que o direito penal ele somente pode interferir na liberdade dos cidadãos para proteger os seus bens jurídicos. Só isso. Porque se não houver nenhum tipo de início de alguma ação penal, ou enfim, né, o direito penal não tem que ir lá meter o dedo, meter o bico na vida do cidadão. Tá certo? 17º é o princípio da pessoalidade da pena, que óbvio, né, senhores? Diz que essa pena ela não pode passar do autor do fato criminoso para ninguém, né? Ele cometeu o crime, ele vai ser responsabilizado penalmente por isso, ok? 18º é o princípio da lesividade, ou também pode aparecer na tua prova, né? Ofensividade. E ele ensina que para ser considerado um crime, né, precisa ter um mínimo de perigo de lesão, né, ao bem jurídico. Se não existisse que é um mínimo de perigo de lesão, não tem que se falar de crime, muito menos de algum tipo de pena, tá certo? O 19º é o princípio da proporcionalidade das penas, a gente já falou sobre isso também. E o 20º princípio a ser abordado é o princípio da extra-atividade da lei penal. E aí existem duas situações que eu preciso que vocês entendam comigo aqui nesse quadro. Então, olha só, esse princípio ele divide-se em dois, tá? Que é o princípio da ultratividade e o princípio da retroatividade, tá certo? O princípio da ultratividade, senhores, ele alcança os crimes que ocorreram lá na época da sua vigência, mesmo que no tempo do julgamento essa lei já tenha sido revogada. E veja esse exemplo aqui, né? A lei das Olimpíadas, né, que proibia a venda de ingressos por cambistas, tá? Aí se aplica esse princípio da ultratividade. O que acontece? Imagine que o indivíduo foi flagrado na época das Olimpíadas cometendo o crime de venda de ingressos trabalhando de cambista, tá? Imagine que demorou 3 anos para ele ser julgado pelo crime. E naquele momento a lei já não estava mais em vigor, enfim. Mas só que, nesse caso, senhores, vai aplicar essa ultratividade, ou seja, a lei, na época onde foi cometido o crime, ela vai avançar para frente até lá no momento do julgamento, para ser aplicada lá naquele caso a pena conforme o que previa, né, a lei lá de 2016, né? Ou seja, então a lei mesmo estando revogada, ela vai caminhar para frente, né? Vai acontecer a ultratividade para ser aplicada lá no momento da sentença, ok?
E diferente disso, senhores, é a retroatividade da lei penal. Volta a câmera aqui para mim. E o que significa isso? Na ultratividade, a lei ela vai caminhar para frente, né, para ser aplicada a lei que estava em vigor no momento do crime, vai caminhar para frente para ser aplicada lá no momento da sentença. Já na retroatividade ela caminha para trás, porque vamos imaginar que agora, no momento da sentença, a lei é mais pesada, é mais severa. Só que lá no momento onde foi cometido o crime, a lei era mais branda. Então, em regra, né, a lei não retroage, ou seja, ela não volta para trás, salvo se for para beneficiar o réu. Então, opa, é mais prático, é mais benéfico pro agente ali no momento da sentença que seja aplicada a lei lá do momento onde foi cometido o crime. Então, sim, nesse caso, ela vai caminhar para trás, ou seja, vai retroagir. Tá certo, senhores? Como de costume, nós, no final de cada aula, deixamos aqui, no fim da aula, algumas questões para que os senhores treinem o aprendizado daqui, tá? Dessa aula. E dito isso, a gente encerra por aqui a aula. Fiquem aqui, façam as questões de teste, de treino, tá? E a gente se vê na próxima aula. Valeu!